Olá pessoal, boa tarde com vocês, tudo bem? Como estão as coisas por aí? A gente vai fazer mais uma live, né? Ultimamente a gente só tem feito bastante live aqui para colocar vocês informados de tudo que está acontecendo, né? Esse momento é super importante, então nós estamos sempre pensando em conteúdo e trazendo gente muito legal para poder falar com vocês e também fazer um panorama aí, né, das questões políticas. E hoje a gente, né, convidou o deputado federal Lucas Gonzalez, um grande parceiro do setor, né, atuante na Conjovem, né, que é a nossa Comissão de Jovens Empresários e Executivos do setor, né, da NTC. Então a gente vem fazendo um trabalho muito bacana em conjunto e ele topou vir falar com a gente, né, para poder explicar como estão as coisas, né, aí durante todo esse processo aí que a gente vem vivendo. Vamos esperar o pessoal entrar e também o Lucas, para que a gente consiga aí fazer essa transmissão. Se a gente tiver com algum problema técnico, vocês também, por favor, não deixem de reportar a gente, tá bom? Vamos entrando, convidando o pessoal. Esperando aqui o nosso convidado, Lucas Gonzalez, entrar para que a gente consiga, né, fazer essa transmissão, passar algumas informações importantes para vocês. Vamos entrando, mais um minutinho. Nosso convidado já entrou aqui. Convidado então, Lucas Gonzalez. Grande Lucas. Meu amigo Rodrigo, tudo bem? Como você está? Aqui está tudo bem. Isolamento social. E você, como está? Eu tô também aqui em casa, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aproveitei esses dias para fazer duas coisas que eu não costumo fazer. Primeiro, abandonar o blazer e a camisa social. Então, estou de férias, né, de camisa social, né, e também aproveitar muito aqui a família, né, minha esposa, meu filho. Fico pouco tempo com eles por trabalhar muito lá em Brasília e acaba que esse isolamento social permite alguns momentos a mais aí em família. É verdade. São algumas benesses, né, obrigatórias, né, que a gente foi forçado a ter que incluir na Verdade. nossa vida. Deputado, muito obrigado, né, desde já pela sua disponibilidade de falar com a gente, mesmo em casa. A gente vem acompanhando, né, a Câmara tem feito várias conferências, né, o trabalho não para e o Brasil tem precisado muito, né, do trabalho de pessoas como você. E antes de mais nada, eu já quero que você me Obrigado. faça, né, um panorama, né, de como estão as coisas em Brasília, né, como estão sendo essas decisões. Claro, a gente, apesar, né, da gente estar nesse período de isolamento social, o Congresso Nacional, de uma forma assim, muito bonita, na minha opinião, montou toda uma estrutura para que o trabalho pudesse continuar acontecendo remotamente. Então, nós temos um representante de cada partido lá em Brasília,
mas as sessões continuam, as votações continuam, não é? Isso é importante, uma vez que nós precisamos aprovar projetos importantes aí de amparo às pessoas, amparo às famílias, né? Isso tudo que vai permitir um sustento, uma estrutura para o Brasil, para as pessoas, para as famílias, para os estados e municípios. Tudo isso passa pelo Congresso Nacional. Então, a gente tem trabalhado normalmente sessões remotas, votações online, e tem sido assim, uma experiência interessante, né, para dar celeridade a essas medidas importantes aí a serem aprovadas para o nosso Brasil. O governo federal vem, né, tomando algumas medidas, né? E aí até quero que você comente comigo, né? Como que você tem avaliado essas medidas? Se elas são medidas que foram tomadas no momento certo ou, né, houve um atraso, né, de tomar decisões para poder talvez até conter alguns danos, né? E a gente sabe que, infelizmente, todos serão atingidos. Gostaria que você me fizesse um breve comentário a respeito disso. De forma mais, digamos, superficial, a minha esposa é médica, e aí eu estou falando para ela seguir aí o ministro Mandetta, acompanhar as entrevistas e passar pelo crivo dela, que é uma médica, né? E ela, na opinião dela, tem me mantido informado, né? Disso tudo, obviamente, eu também me mantenho informado, mas eu gosto da opinião dela por ser médica, né? E acho que tem feito um bom trabalho nessa pauta da saúde, né? Eu tenho acompanhado mais de perto, inclusive tenho postado muito nas minhas redes sociais, tenho coordenado parte desse trabalho aqui pela bancada do Novo, as medidas econômicas, não é? E hoje mesmo saiu uma nova medida provisória que vai permitir a suspensão do contrato de trabalho, bem como a redução de jornada e redução do salário também, né? Inclusive postei no meu Instagram, para quem estiver nos assistindo, arrasta, vai lá no meu Stories, eu deixei lá, deixa aqui a sua pergunta, a sua dúvida, né? Para o pessoal poder ficar bem à vontade assim, para responder as perguntas. As medidas econômicas também têm sido, ao meu ver, positivas, né? Apesar de a gente não sabe quanto tempo isso vai durar exatamente e quando a gente vai conseguir migrar de forma segura e responsável para o chamado isolamento vertical. Então, essas medidas econômicas, a gente espera, elas são necessárias, mas, por outro lado, a gente gostaria, pelo menos eu, que elas nem fossem necessárias, né? Assim, que a gente continuasse trabalhando, mas isso só vai acontecer quando tivermos um cenário positivo para esse tipo de situação. Você, né, mais do que ninguém, né, mais do que eu, sabe, né, do trabalho, né, importante dos transportadores, principalmente nesse momento do país. Existe uma preocupação muito grande, né, em relação a essas medidas, né, que estão sendo tomadas. E desde o início, né, muitos governadores, até outros, né, prefeitos, tomaram, né, já essa decisão de manter o transporte rodoviário de cargas como uma das atividades essenciais. Gostaria que você comentasse também a respeito disso. Eu sou transportador, né, Rodrigo? Assim, você conhece a minha história, para quem está entrando aí agora, nós temos uma empresa de transporte já há 54 anos, né, fundada pelos meus avós. Eu trabalhei nela, atuei nela por 12 anos praticamente, antes de ir para a vida pública, né? E sei muito bem da relevância que é o transporte de carga para o Brasil. Por mais que a gente sonhe, né, com o transporte de ferrovia, com aquaviário, cabotagem, e fluvial, e aéreo, etc., o Brasil é e continuará sendo rodoviário, pelo menos pelos próximos anos, porque não existe nenhum tipo de investimento, projeto robusto, pesado, para mudar essa matriz logística. Então, a gente continua sendo um país rodoviário, né? Tudo que eu tenho aqui na minha casa, praticamente, veio de algum lugar, né? Foi transportado de algum lugar. Né? E disso, 70%, bem provavelmente, foi transportado por transporte rodoviário. O ministro Tarcísio e sua equipe, com quem eu converso quase que diariamente, hoje mesmo, logo depois do almoço, conversei lá no Ministério da Infraestrutura, tem feito um excelente trabalho para manter as estradas abertas, manter os caminhoneiros bem informados, as empresas bem informadas, incentivando, né, postos de combustível,
oficinas, borracharias e todo o aparato ali na beira da estrada continuarem abertos, dando o amparo, dando a estrutura, a logística necessária para que os caminhões possam rodar, possam transitar, não é? Então a gente sabe da relevância, mais do que isso, a gente reconhece a importância do transportador de carga, seja o autônomo, seja o pequeno empresário, seja o grande empresário, que permite, nesse momento tão crítico da nossa história, o presidente Bolsonaro disse isso, e eu concordo com ele, que nós estamos diante do maior desafio da nossa geração. Então, o trabalho desses transportadores permite que a gente passe por esse momento de uma forma com um pouco mais de alento, sabendo que vai continuar abastecido de comida, de alimento, produto de limpeza, de higiene pessoal, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o transporte de carga no Brasil não vai parar. É isso aí, Lucas. É uma preocupação também do transportador, mas também uma preocupação de toda a classe empresarial do país, que essas medidas econômicas cheguem o quanto antes, né? Para que sejam utilizados, né? Para que realmente haja uma diminuição da preocupação que eles estão tendo. Eu queria saber qual que é o trabalho, né? Qual que é o seu trabalho nesse sentido para ajudar, né, esses transportadores, ou o trabalho, né, da Câmara em si para poder ajudar esses empresários que estão precisando tanto, né, desse alívio, pelo menos nesse momento. Vamos lá, como eu disse, eu acho que vale a pena o empresário, no geral, parar pelo menos uma meia hora para ler a medida provisória que foi publicada nessa madrugada. Essa medida provisória ela vai de encontro a um dos principais medos do empresário, que é exatamente encarar o fato de ter que mandar embora. Para quem está nos assistindo e eu sou empresário, a pior coisa, na minha opinião, na vida do empresário é mandar um pai de família embora. É a pior coisa. E é por isso que eu trabalho tanto na Câmara dos Deputados para recuperarmos a aceleração econômica, geração de emprego, aumento da renda média e por aí vai. Vale a pena a gente ler essa medida provisória porque ela permite, primeiro, a redução da jornada de trabalho com redução também de salário, né? Então, suponhamos que a pessoa ganhe lá R$ 3.000, um exemplo básico, então, ganha R$ 3.000, eu vou reduzir a jornada dela 50%, ou seja, de 8 horas trabalhar só 4 horas por dia e, portanto, terá o seu salário reduzido para também R$ 1.500, 50%, né? O custo vai diminuir, né? E também tem a possibilidade, além da redução de jornada com redução de salário, de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, vou suspender o seu contrato comigo, né? Você ganha R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou R$ 3.000, né? Vou suspender o seu contrato por um prazo de até 60 dias, né? Nesse período, a empresa deve pagar, depende do faturamento da empresa, está lá na medida provisória, mas a empresa paga 30% e o restante vai ser pago pelo governo via seguro-desemprego, né? É uma medida importante porque o maior custo das empresas é a folha de pagamento, né? Se um restaurante, por exemplo, não pode abrir para receber os seus clientes, como que ele vai pagar o salário ali dos garçons, não é verdade? É ilógico, né? Então a gente precisa. Essa medida provisória está sendo chamada de um pacto emergencial na proteção do emprego e da renda, né? Para que a gente dê um amparo a esses quase 40 milhões de trabalhadores de carteira assinada que nós temos no Brasil. E também, semana passada, foi aprovada a medida provisória, aprovada não, editada a medida provisória, aprovada no Congresso Nacional, sancionado ontem, me perdoe, que vai dar um amparo aos trabalhadores informais, aos empregados, aos contribuintes individuais, né, que é chamado Corona Voucher, aí, de R$ 600 por mês. Eu sei que o valor é muito pequeno, né? Talvez alguém esteja nos assistindo. Poxa, o que dá para fazer com R$ 600 por mês? Não dá nada. Eu tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, tem conta a pagar, tem luz, tem água, tem gás, tem comida, tem aluguel. A gente sabe que R$ 600 é muito pouco, né? Mas o Brasil é muito pobre. Nós temos quase 50 milhões de pessoas que vão receber esse recurso, né? E é o que a gente consegue fazer hoje, né? Eu disse até que o meu sonho
é que, quem sabe, um dia a gente tenha um Brasil tão próspero, né, onde as pessoas possam trabalhar e realizar os seus sonhos profissionais de tal forma que Bolsa Família não seja necessário, de tal forma que BPC não seja necessário, de tal forma até que o salário mínimo não seja necessário, que as pessoas vão ganhar acima do mínimo, nem vão se lembrar que o mínimo existe. Então, isso obviamente é um sonho que vem à tona, né, em momentos como esse também. Lucas, você citou aí, né, as medidas que estão sendo tomadas, né, o trabalho que vocês estão fazendo, né, para observar essas demandas da sociedade, do empresariado, porque automaticamente atinge a todos. Você acredita que todas essas medidas são efetivas, né? Acredito que sim. Você acha que precisa de mais alguma coisa? Está faltando alguma coisa por aí? Olha, o pacote anunciado, né, eu tenho dito assim, quando você vai num restaurante, né, e aí você vê aquela foto bonita que tem a entrada, tem o prato principal, tem o segundo prato principal, aí tem a sobremesa, aí tem o cafezinho, né? Aí você vê na foto, né? E aí você pede aquilo pro garçom, fala, eu quero esse prato aqui, né? Uma entrada, duas entradas, dois pratos principais, duas sobremesas, um cafezinho, aquela coisa assim maravilhosa, né? É, na foto tá tá completo, né? O governo tem atacado assim de todas as formas que ele consegue, né? Agora, traduzir isso em medida efetiva, que é o garçom trazer o seu pedido para sua mesa para você comer, é um pouco mais demorado, porque o cozinheiro tem que fazer a comida. Da mesma forma, o Ministério da Economia, BNDES e por aí vai, tem que fazer as contas da onde vai vir o dinheiro, da onde vai vir o recurso, como vai mexer, né? Não é tão simples assinar um cheque e liberar R$ 600 para 50 milhões de pessoas, né? Tem que saber exatamente de onde vem o dinheiro. Então, tem um lapso de tempo entre a ideia, entre você visualizar o cardápio e a comida chegar na sua mesa. A gente tem que respeitar isso, apesar de saber que quanto mais se demora, mais caótica a situação fica, né? Porque a gente sabe que milhões de pessoas dependem desse dinheiro, são pais de família, são crianças, são adolescentes que precisam desse dinheiro, né? Desse recurso, dessa intervenção, deste amparo, e de alguma forma, cada dia que passa, as pessoas ficam mais desesperadas, precisando mesmo, né? Então a gente torce para que isso seja o mais rápido possível, que o chefe libere lá para que a gente possa entregar na mesa do cliente. Você conversa com muitas pessoas, né? Tanto a nossa turma, né, de empresários, né, os empresários ligados ao setor de transporte rodoviário de cargas, mas também toda, né, a sociedade, né, pessoas te demandam bastante, porque eu acompanho, né, suas redes sociais, acompanho os comentários das pessoas, né, elas estão sempre demandando. Qual é a pior ou quais são as preocupações que elas vêm apresentando para você, elas vêm demandando, pedindo que você não deixe de lado, não deixe de olhar por isso, não deixe de ajudar aquilo. Eu acho que a principal preocupação hoje, que eu recebo muitas mensagens nesse sentido diariamente, é a questão de quando isso vai acabar, né? A questão da esperança, né? E é uma dúvida, né? Infelizmente a gente não tem uma resposta concreta para isso, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele precisa estar sempre compartilhando esperança. Então eu espero que isso acabe o quanto antes, né? E tem dito as pessoas para aproveitar esse momento para se qualificarem, se capacitarem, se conectarem com Deus, se conectarem com a sua fé, né? Em paz com você mesmo, com a sua família. É um tempo também de restauração e de relacionamentos familiares, enfim. Esse tipo de coisa faz muito bem para as pessoas. Voltou. Desculpa, alguém me ligou aqui, deixa eu até avisar a pessoa que eu não posso atender. Mas eu tenho dito assim que era como se nós estivéssemos correndo uma corrida
de carro, né? Não interessa a posição que você esteja, primeiro ou último, não interessa o modelo de carro que você esteja nele, uma Ferrari, uma carroça, um Velotrol ou uma Lamborghini, pouco importa, né? Mas fato é que todos nós somos obrigados a fazermos um pit stop, né? E nesse pit stop nós temos três opções. A primeira delas, ficar olhando para o relógio e reclamando do tempo. Quando é que eu vou voltar à corrida? Quando é que eu vou voltar a correr? Quando é que eu vou começar a fazer alguma coisa de novo? E fica reclamando, 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 fica olhando para o relógio, né? A segunda opção são aquelas pessoas que saem do carro e vão para o sofá, vão ver série, vão engordar, vão comer bobagem, ou seja, vão achar que é férias, né? E vão, de alguma forma, se indisciplinar com a vida, né? E quando voltar à corrida, estarão completamente desatentas, desconectadas, despreparadas para esse novo modelo de mundo que nós vamos entrar. E a terceira opção de grupo nesse pit stop, que todos nós estamos fazendo, é exatamente o grupo de pessoas que tem aproveitado esse tempo para trocar os pneus, calibrar os pneus, mexer nas peças do tanque do motor, né? Encher o carro o tanque de combustível, ou seja, se prepararem para esse grande desafio aí que será o mundo após coronavírus. Muito bem. Lucas, qual é a dica que você poderia dar para o empresário, né, que está aí também super preocupado com, né, o que vai acontecer com a empresa dele, né, nesse período, né? Como você disse, está pensando em demitir ou não? O que eu vou fazer? Eu vou pegar empréstimo? Eu vou conversar com o banco? Qual que é a dica, assim, né? Nesse momento, o que ele deveria fazer? Tá, de imediato, né, eu vou falar que a gente tem feito na nossa empresa, né? Talvez seja a melhor dica que eu possa falar, porque é o que eu estou praticando. Primeiro, uma conversa olho no olho, apesar de não ser mais possível, né, mas usando virtualmente, dependendo do tamanho da empresa, obviamente, pelo menos com o seu grupo tático, com o seu grupo de líderes, com o seu grupo de gestores, né? Se a empresa for uma empresa pequena, pode ser com todos os funcionários, né? Sobre a verdade. A verdade, ela precisa prevalecer, né? E o empresário, ele precisa entender que nós não podemos ficar escondendo as coisas dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos funcionários, dos trabalhadores, né? Muita gente esconde, né? Muita gente fala, não vou passar nada, não vou falar nada, vou tomar decisão aqui na minha sala, eu vou só mandar recado. Não, nessa hora vale muito o olho no olho, o respeito a cada profissional que trabalha conosco, né? Então, nós temos feito assim, reuniões com os gestores da nossa empresa, com os gestores de filiais, olhando o olho no olho de cada um, passando com muita transparência qual será o impacto no nosso setor, qual será o impacto no nosso segmento, na nossa empresa, o que estava projetado e o que deve ser, né? Para que todos saibam a verdade, né? Isso é importante, esse nível de confiança, de relacionamento, de transparência. A segunda dica é uma análise rápida financeira. Quanto você tem em caixa hoje, né? Ah, não, fulano, alguém prometeu pagar semana que vem, eu devo receber um boleto semana que vem, a fatura para receber, o negócio, fulano está me devendo, um cliente vai me pagar. Não, não. Quanto você tem em caixa hoje e quanto tempo você sobrevive com esse caixa, né? Ou seja, faz uma análise rápida de caixa, já começa a ver o que você tem para pagar, né? O que você tem de contas a pagar, já veja o que pode ser negociado, já veja o que o governo municipal, estadual e federal, né, depende das cidades onde está essa empresa, já liberou, né, de programa, de isenção, de postergação, de adiamento de pagamento, ou seja, já veja tudo o que você pode fazer para jogar essas contas para frente, né? Inclusive adotando já a medida provisória de suspensão do contrato de trabalho e também redução de jornada e redução salarial. Portanto, essa análise de caixa é fundamental. O empresário que não fizer uma análise de caixa urgente, ele vai morrer, né? Então, ele precisa fazer uma análise de caixa urgente. Para de atender telefone, para de ver notícias, para de ver zap, para de passando esses vídeos que não prestam para nada. Olha o seu caixa, pega todas as contas a pagar, todas as contas a receber, liga para o pessoal que você tem a receber, vê se eles vão pagar mesmo, se vai entrar, se não vai entrar.
né? Porque isso vai fazer muita diferença, né? E terceiro, já montar um plano, né? Um plano estratégico e colocar em ação esse plano estratégico exatamente em função do possível caixa que você tiver. Então, dependendo da sua análise de caixa, você vai ter que adotar algumas medidas, como, por exemplo, né? Demitir, que ninguém quer demitir, né? Suspender contrato de trabalho, fechar algum tipo de local, algum imóvel que você tem alugado por algum tempo, né? Encerrar uma operação. Então, dependendo da análise de caixa que você fizer, você vai ter que tomar algumas medidas. E é importante você já ter essas medidas devidamente escritas e planejadas e estruturadas, para que quando você tem que tomar a decisão, você já sabe exatamente o que ela vai implicar para a perpetuação do seu negócio. Eu estou dito que a gente está tomando um jacarezinho. Eu sou mineiro, adoro praia. Mineiro adora praia. Quando a gente vai na praia, que a gente leva como é que chama? Um, a gente leva um caldo. É caldo que você chama aí também? Do que? Não entendi, Da cortou. onda. A onda Ah, nos dá sim. um caldo, não Dá um... é? Então, mineiro, quando vai para a praia, toma caldo, não é? Então, nós estamos tomando caldo do coronavírus, caldo da economia. Então, para a gente não morrer afogado debaixo d'água, a gente tem que respirar muito ar, né? E o ar é exatamente essa estratégia que a gente vai colocar em prática de acordo aí com o nosso caixa. Muito bem, essas dicas são muito importantes e até quero citar com você a nossa comissão de jovens empresários executivos, né, a Conjovem, né, que você é um integrante aí né, dessa comissão e eles são super orgulhosos, né, de ter você, né, lá né, como deputado federal Legal, né? representando e a comissão ela tem um objetivo muito claro que é preparar essa geração, né, de novos empresários, de sucessores né, dos pais, né, e também gestores dessas empresas que são familiares, né, em sua maioria, também a conduzir os negócios. Isso também é um grande desafio para essa turma, né, mais nova que está à frente dessas empresas. Eu queria que você desse um conselho para eles, né, o que eles podem fazer, né, que tipo de, né, fora essas dicas que você já deu, que são dicas gerais, né, mas de jovem para jovem, É, o que você falaria? Will, eu acho que assim, líderes não são forjados nas férias. Líderes são forjados nas guerras, né? E nós estamos em guerra. Eu gosto muito da Bíblia, você sabe disso, né? O que seria do rei Davi se não fosse Golias na vida dele? Golias, a maioria das pessoas conhece a história de Davi e Golias. O que seria de Abraham Lincoln se não fosse a Guerra Civil Americana? O que seria de Winston Churchill se não fosse as guerras mundiais? Então, perceba, o jovem hoje, o jovem empresário, o sucessor, aquele que trabalha na empresa familiar, não é hora dele tirar férias, não é hora dele ficar dentro de casa jogando videogame, não é hora dele ficar dentro de casa vendo série, vendo rede social e compartilhando notícias no grupo da família. É hora dele falar para os pais, né, para o pai, para a mãe, para o tio, não sei qual é a estrutura familiar de cada um. Olha, eu quero trabalhar. Nós demos home office para todo mundo. Eu vou vir para a empresa. Eu vou vir trabalhar. Eu vou encarar esse negócio de frente, porque essa é uma oportunidade de escola de líderes. Obviamente, com muita atenção, com muita prevenção, com questão de saúde, né? Mas essa é uma oportunidade de escola de líderes, né? Eu tenho dito que nós estamos num barco e esse barco está sofrendo assim uma chuva intensa, ondas gigantes, um vento impetuoso, não é? Sem nenhum tipo de esperança disso tudo acabar muito rápido. Não é hora de ir para o porão do navio, é hora de ir para a proa do navio, é hora de encarar esse negócio de frente, trabalhar, não é? Eu acho que o jovem que for capaz de demonstrar apetite pelo trabalho, entusiasmo pelo trabalho, vontade pelo trabalho, gana pelo trabalho, ele vai crescer demais nesse momento. Muito mesmo. Eu me lembro, né, naquela crise ali de 14, de 15, eu trabalhei muito na nossa empresa e foi um período de muito crescimento na minha vida profissional.
Ótimo. Lucas, será que a gente consegue, né? Ou gostaria que você me desse aí o que você imagina de como nós vamos sair disso tudo, né? Quais serão as lições que você acha que nós vamos ter aprendido após tudo isso? Olha, primeiro, da perspectiva global, eu acho que nós vamos começar a dar muito mais atenção nessa área da saúde, da segurança, da pesquisa biológica, esse tipo de coisa, né, do ponto de vista global. Eu também acho que talvez tenha uma atenção, espero que não exagerada, mas sim necessária, do trânsito, do livre trânsito entre pessoas de diferentes países. Talvez tenha algum tipo de mudança nesse sentido. Do ponto de vista pessoal, eu acredito muito que a gente pode sair dessa muito melhor, muito mais respeitoso, muito mais amoroso, muito mais generoso, né? Eu tenho visto assim tantas iniciativas tão bonitas, né? Aqui no meu prédio mesmo, a gente fazendo compras para as pessoas mais velhas que não podem sair de casa, essa coisa toda. Então, acho que a gente pode sair dessa muito mais amoroso, respeitoso, generoso, né? Perdoando uns aos outros. Do ponto de vista econômico, acredito que a gente sai dessa também, de alguma forma, mais atento, né? Digamos, mais atento ao que eu digo, que eu quero dizer, assim, mais capcioso, de alguma forma, porque, poxa, um vírus lá na China está impactando aqui o meu negócio interior de algum estado do Brasil, né? Então, a gente percebe que nós precisamos ficar atentos, né? A importância do empresário estar atento ao todo, né? Então, acho que, e da perspectiva também da política, né, que é o meu caso, eu também espero que a gente aprenda boas lições com isso tudo, né? Respeitando mais um ao outro. Sabe? Uma coisa que eu tenho assim, dito desde o primeiro dia do coronavírus é tempo de unidade, né? Se tem um segredo que eu acredito muito, que é uma receita para superarmos essa crise, é a unidade. Unidade entre União, Estados e municípios, unidade e união entre sociedade civil, terceiro setor, iniciativa privada, trabalhadores e políticos, né? Unidade entre mais velhos, mais jovens e crianças, né? Unidade. Então, eu tenho visto assim muita guerra, muita briga, muito desrespeito. Olha, é hora de unidade, não é hora de guerrearmos uns contra os outros, não é hora de unidade, né? Então, eu tenho acreditado muito nisso aí também. Muito bem. Lucas, eu quero te agradecer muito, viu, pela nossa live aqui, pelo conteúdo que você trouxe. Eu acho que é super importante a gente sempre manter esse tipo de contato. A gente fica muito feliz pelo seu tempo aqui com a gente. Viu? Muito obrigado mesmo. E antes, né, tomara que a gente volte a se falar aí para você passar para nós informações. E se tiver informações que você acha interessante compartilhar com todos os transportadores, a gente está super à disposição. É importante os transportadores ficarem atentos ao Twitter e redes sociais do ministro Tarcísio, do Ministério da Infraestrutura. Sempre que eu posso, eu compartilho também, porque infelizmente, tem muita gente que compartilha fake news, né? E a gente vai direto da fonte no Ministério da Infraestrutura, no ministro Tarcísio, que fez recentemente também uma, uma audiência, né? Uma reunião com, acho, o SETCESP, né? Com o nosso amigo Taiguara, fundador da Conjovem. Acho que eu vi aqui a Fabiola, né? Não sei se ela estava aqui agora há pouco. Um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo. Enfim, vale a pena ficar atento às notícias, torcendo muito para a gente superar isso o quanto antes. E até lá, respeitando uns aos outros, né? Sendo generosos com os outros. E eu tenho dito, para terminar, que a coronavírus vai passar, o Brasil vai continuar. É isso aí. Lucas, muito obrigado mais uma vez. A gente volta a se falar, né? Te chamo aí para a gente voltar a informar aí o nosso público. E o NTC fica Combinado? super feliz, né, de ter você sempre com a gente aqui, sempre compartilhando. Lembrando também que a gente está com um artigo seu, né, no NTC Notícias de hoje. Verdade, verdade. Muito bacana o artigo. Quem não viu ainda esse artigo, está lá no nosso portal. E também eu quero aproveitar aqui o espaço, pedir licença para você, Lucas, para convidar também todo mundo a ir lá para o canal
do CETCESP, né, no YouTube, Dr. Narciso com o juiz Meleque, né? Vamos falar um Vale a pouquinho, pena, vale a pena. né, sobre essas questões trabalhistas e a gente vai sair daqui e vai acompanhar. Lucas, até mais. Deixa eu mandar um abraço especial Claro, aqui, ó, Ana Luísa Lobato, né, minha amiga aqui de Belo Horizonte, Ana, saudade. nossa presidente aqui da nossa Conjovem, né, por tanto tempo, uma amiga muito querida, né, que levantou a Conjovem aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem a minha admiração pela pessoa e pela profissional que ela tem cada dia se tornado. Um abraço, Ana. Até mais, um abração também para a Ana, para todo mundo que está nos acompanhando aí. E a gente volta, né? Amanhã temos também outra live aqui com o presidente da Mercedes-Benz. Então tá todo mundo convidado. Até mais. Um abraço, Um Lucas. abraço. Obrigado. Tchau, tchau.